noite, gente. Boa noite. Prazer estar aqui. Nós, aqui, em grande parte, família, esse papel de família. Esse microfone. Pega. Não, tudo bem, não. Não vai nos atrapalhar, não. Obrigado. Nós estamos já bastante acostumados, não vai ser o microfone que vai atrapalhar. Nós somos aqui chamados de peeiros. No início falou-se em todos os projetos. Nós participamos nos 4 projetos. E viemos quase que direcionado a falarmos da aplicação do dinheiro do ROD. Mas a coisa começou a esquentar e começou a melhorar para aquilo que a gente gosta. Polêmica, esgoto, horas e locais indevidos. E o Gustavo, o nobre companheiro, me permita assim, falou que em Campos tentaram buscar uma verba da Fudecom, lá um cara muito bem intencionado, né, fazer um fundo para tentar ajudar as empresas. Pô, por que as prefeituras não fazem a parte dela para ter o ICMS verde para ajudar quem faz saneamento de esgoto? No caso nosso aqui é a Prolago. É dever da prefeitura gerar a renda do ICMS verde, fazer a parte dela que vai ter ICMS verde. E nós podemos aplicar no saneamento. Ao invés, Gustavo, desse dinheiro ser aplicado lá numa indústria dessa, aqui no nosso caso é a Prolago. Com o que Orlando falou, nós como cidadão, pescadores, formamos uma comissão na nossa comunidade que somos chamados de Fosse de Cabo Frio. Tudo que está ocorrendo aqui, a água que estamos tomando, daqui a 5 minutos está lá dentro da lagoa, na Fossa de Cabo Frio. Nós, como comunidade, nos reunimos e buscamos, criticamos, fomos para as audiências públicas contra a Prolago, participamos da CPI contra a Prolago. Hoje, estamos tendo a Prolago como parceiro, mas não com a força política. Nem vereador, nem prefeito. Sim, teve um vereador em Cabo Frio e um deputado que estão nos ajudando. Um outro deputado disse que nós não podemos falar em esgoto que vai para abuso. O problema é dele, não é nosso. Então, eu quero te dizer o seguinte, Gustavo. Ao invés dessa parcela do petróleo, que é nosso, conforme você falou, somos nós que temos que fiscalizar, fosse encaminhada para uma empresa, no caso, vou citar a Prolago, novamente, que é quem trata do esgoto, e cobra o esgoto que não nos oferece. Oferece parte e nós pagamos na totalidade. A Prolagos hoje, ela disse que ela já fez 77% que deveria ter feito na lagoa, onde ela coloca os dejetos. A Prolago e a Água de Jetunaíba, as duas. Tá? Na realidade, quem sofre os impactos e onde se produz o ouro negro, é na indústria da pesca. Essa é a maior indústria, maior do que a prefeitura, maior do que a Prolagos, maior do que a Álcolis, que fechou mais do que é tudo. Todo mundo que não tiver a oportunidade de passar pelo banco das faculdades, por onde os senhores passaram, quando perde o emprego, as indústrias estão indo embora daqui. Tem um destino. Ou está aqui no oceano, ou está lá na lagoa, apesar da quantidade de fezes. Então, esse dinheiro, sempre que o senhor puder participar e ouvir, que alguém comentar, diga que deve investir na área de pesca. A maior indústria do estado do Rio é a indústria da pesca. Fala-se muito que o turismo deixa dinheiro. O turismo vem aqui e faz um movimento financeiro muito grande em 3 meses. E os 9 meses restantes? Quem não teve a oportunidade de ganhar o dinheiro, nós pagamos um copo d'água, um pãozinho, ao mesmo preço do turista. E se a pesca oceânica ou lagunar não funcionar, nós estamos mortos. Porque as grandes autoridades, hoje a autoridade que nós escolhemos, estão se lixando para a gente. Então, esse dinheiro ele deveria ser aplicado, sim, na pesca oceânica, na pesca lagunar. Aqui ao lado, no Arraial do Cabo, existe o Encontro das Águas. Ali tem o maior criadouro de peixe da América do Sul. Eu não sou tão sábio com questão à pesca, mas tem companheiros brilhosos aqui que entendem perfeitamente. Entendeu? Então, ali é o maior fomento, ali é a maior concentração pesqueira. E a Petrobras explora nessa costa toda, passa esse maldito dessa cisma tentando afastar. E aparece um político
fabuloso, uma visão imensa do mundo, e pede para botar dinheiro nas indústrias, as indústrias só nos exploram. Patrão nenhum, ele não vai sorrir para mim, para você, nem para ninguém aqui, se nós não dermos lucro. O único que sorri, que nos oferece aquilo que nós não plantamos, não cultivamos, é a pesca, seja oceânica ou lagunar. Essa bendita dessa lagoa, a maior dádiva que Deus deixou aqui na nossa região, apesar de tudo que o homem faz, que o ser humano faz, ela está de braços abertos nos socorrendo. Um dia com 20, outro dia com 30, outro dia com 10, mas nós nunca voltamos de mão vazia. Obrigada, Eli. Entendeu? Só um minutinho para concluir. E ao senhor, Juarez, uma pessoa que eu gosto e respeito imensamente, te admiro pela sua capacidade e inteligência, todo esse dejeto, todo esse descaso com a pesca, infelizmente, não é só nesse momento, de todos os governos que passaram de 90 para cá, que joga-se tudo na lagoa, existe na prefeitura uma secretaria de obras, secretaria de saneamento, enfim, postura, tudo que deveriam de fiscalizar melhor. Porque se a prefeitura investe o nosso dinheiro, eu não estou falando do momento, estou falando no geral, investe o nosso dinheiro ali numa obra, e ali estava o engenheiro Luciano, não sei se já saiu, o senhor foi engenheiro também e participou na prefeitura de projetos, de tudo, deveria, da mesma maneira que faz a concessão para a obra, fiscalizar. O que está sendo feito, se a caída está normal, conforme o senhor falou, se tem pouca caída, o que acontece? Porque é o nosso dinheiro que está sendo mal empregado e a maldita ou a bendita da lagoa que está recebendo tudo que ninguém quer. A hora que nós nos destinarmos a fechar a boca da manilha lá na Joaquim Nogueira, o centro aqui vai entender da nossa importância como seres. Porque nós somos os únicos prejudicados, entendeu? Então, para não me alongar mais, e tem muita gente que quer falar, e o meu tempo é limitado também, eu gostaria que depois houvesse uma resposta, inclusive de tempo seco, ali acompanhando o amigo. Obrigada. Juarez quer comentar? Ele citou o Juarez, quer comentar a fala dele? Sim, concordo plenamente. Eu, se morasse na Praia de Siqueira, já tinha entupido aquela ilha há muito tempo. Acho que está demorando. eu acho que já tinha feito isso, até com um manifesto, uma desobediência civil, porque eu concordo plenamente. Para quem não conhece, aqui, os efluentes, basicamente, do grande centro de Cabo Frio, historicamente, todos eles, antes de tratamento e pós-tratamento, todos eles desembocam na Praia de Siqueira, que é uma comunidade pesqueira histórica, coisa e tal, e que sofre muito com isso, um grande absurdo. Esse projeto de transposição é um projeto, é a única forma de resolver o problema. Isso, há uns 10 anos, pelo menos, que isso vem sendo discutido, e a única maneira de resolver o problema é transferindo para um outro local, né? Vai tirar da Praia de Siqueira, aí a discussão em qual corpo hídrico vai jogar, fala-se no Rio Una, aí o Rio Una, a galera de Búzios briga, nunca se discutiu um emissário submarino, que é uma alternativa viável também, né? Por conta dessa história de não termos dinheiro. O fato é que, só lembrar, finalizando, independente do corpo receptor, é o corpo receptor, que é o destino final, quem define o nível de tratamento de esgoto. Então, se eu vou jogar no rio A, B, C, D, F, J, K, ele é que vai me dar as características. Mas eu entendo que, realmente, a transposição é o único caminho para tirar aquela agonia da Praia de Siqueira. Veio. Nós temos mais 3 inscritos. Mais alguém quer se inscrever para fazer pergunta? Por favor, vai. O problema é o seguinte, lá é jogado e nós não fomos consultados. Hoje, por exemplo, antes de cair no Rio Una, vai passar pelo Canal da Malhada, e vai cair, ou seja, na Rasa ou na Maria Joaquina, onde for primeiro que ele chegue, antes de chegar ao grande centro de Búzios, e o senhor mesmo falou que não existe saneamento, entendeu? Não nos consultaram para ver se nós queríamos. E por que, na hora de limpar a sala de visita, o nosso bem-estar, nós temos que consultar alguém? É problema do poder público e da Prolagos,
que aceitou a concessão, porque esse contrato não é inviolável. Nós é que não podemos segurar esse filho feio que ninguém quer para o resto da vida. Boa noite a todos da mesa, né, ao público. A minha pergunta é ao Gustavo, mas é mais uma pergunta para esclarecimento, né? Eu não estava aqui no início da sua exposição, mas eu peguei uma parte dela. Você falou sobre a distribuição dos recursos, né, dos royalties na região de Cabo Frio, né? Isso tem, assim, tem alguma relação com o número de campos de petróleo, né? O número de poços de petróleo, não. Quer falar mais ou já responde? Isso aí. E para assim, continuar a pergunta, e qual a relação da ANP nesse processo de fiscalização? Como se dá esse papel? A primeira coisa que o senhor falou, como é o nome do senhor mesmo? Jorge. Seu Jorge, né? Se o que Cabo Frio recebe tem a ver com a produção de campos, dos goitacás, da minha cidade. Então, o que eu falei aqui rapidamente, vou falar de novo, talvez, não sei se tenha ficado claro, não sei se o senhor estava aqui, é que o que os municípios que são ditos produtores, são chamados de produtores, recebem atualmente, tem duas origens, né, que nos documentos oficiais, você baixar as tabelas da ANP, aparece assim como uma parte se chama royalties até 5%, e a outra parte se chama royalties acima de 5%. Né? Então, no nosso caso aqui, no caso de vocês, Cabo Frio, tem produção de petróleo aqui no litoral de vocês. Então, é um município considerado produtor. Até aí, tudo bem. Agora, ele recebe dessas duas maneiras. Essa parte que é chamada de até 5%, é o seguinte, toda a produção de petróleo que tem no estado do Rio, seja aqui em frente a nós, seja em frente a Campos, seja em frente ao Rio, Maricá, qualquer município do estado do Rio de Janeiro, toda essa produção, as empresas que tiram todo esse petróleo têm que pagar para o governo 5% daquele valor. Elas pagam 10%, mas vão 5 mais 5. Nos primeiros 5, elas pagam para o governo, vai para a Agência Nacional do Petróleo, que faz a distribuição. E essa distribuição tem uma regra, que é, digamos, mais generosa dentro do próprio Estado. Então, toda essa produção que tem no estado do Rio, ela é distribuída não apenas para os municípios que têm a produção no seu litoral, mas também para municípios próximos, municípios vizinhos, municípios que têm alguma influência da atividade econômica do petróleo, é o IBGE que define isso, municípios que tenham gasoduto passando, oleoduto passando, isso beneficia quase que o estado do Rio inteiro. De 92, eu acho, municípios que nós temos, tem uma meia dúzia que não recebe. Né? O resto, todo mundo recebe uma beirada. Essa é a primeira parte, né, dos royalties até 5%. Dependem da produção do estado todo, né? E depende da população do município. O município que é mais populoso recebe mais, o município que é menos populoso recebe menos. É uma lógica que faz sentido. Né? Tudo bem. A outra parte, que são os outros 5% que as empresas têm que pagar de toda essa produção, a empresa paga para o governo. Ela paga 10%, 5 mais 5. Esses outros 5%, quando a ANP vai distribuir, é outra regra. Não é tão generosa, no que se refere aos municípios, não beneficia os vizinhos, não beneficia quem tem duto, nada disso. Eles identificam qual é o município que está na direção daquela produção. Então, a produção que é feita, que é obtida na direção daquele município, vai beneficiar somente aquele município. Né? É isso que acontece. Vocês aqui em Cabo Frio têm vários campos de petróleo aí, na frente do litoral de vocês. Né? Então, vocês, dentro do total de recursos que vocês recebem, a maior parte vem daqui, da produção de vocês mesmos. Entendeu? Não depende tanto da produção de outros municípios. Diferente de Arraial, por exemplo, que está aqui do lado, Arraial é o contrário. A produção que está na frente do território de Arraial gera um pouco de petróleo, um pouco de royalties de petróleo. Um pouquinho. Digamos assim, eu tenho de cabeça aqui um dado de 1 ano atrás, quando eu estava começando a investigar isso, era 200 e poucos mil por mês, que Arraial, no mês de maio, um ano atrás, era assim, 200 e poucos mil que Arraial recebia da sua própria produção. E um volume muito maior, acho que 3 milhões, 2 milhões, que recebia exatamente fruto da produção do estado inteiro. Entendeu? São as regras, né, de distribuição, entendeu?
Está claro ou ficou devendo? Quer fazer um complemento, Jorge? Não, foi respondido? Beleza. Agora a Jamile está inscrita. Boa noite a todos. Eu queria colocar aqui alguns dados, que quando a gente traz para número, né, e para a nossa vida mesmo, a gente às vezes se choca, né, porque muito número, bilhão, 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 a gente nem tem noção do tamanho disso, né? A nossa cabeça não alcança esse montante. E aí, assim, uma primeira mentira que a gente tem que ficar atento. Não tem dinheiro para fazer, isso é mentira, né? Tem dinheiro para fazer, sim. O nosso projeto ele foca em royalties e participações especiais, mas não é só desse recurso que vivem os municípios, né? A gente é contribuinte e esse recurso que a gente contribui, com qualquer produtinho que a gente compre ali fora, tomando café, já está arrecadando dinheiro para o nosso município cuidar melhor da gente. Então, por exemplo, se alguém te disser que não tem dinheiro, é mentira. Aí eu trouxe aqui alguns dados. No Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC 1, vocês conhecem o PAC 1, lembram dele? Então, só no PAC 1, 40 bilhões foi destinado para saneamento. E aí, em 3 anos, né, de 2007 a 2010, vocês conseguem gastar 40 bilhões em 3 anos? Consegue? Se soltar vocês no shopping, gasta, não? Não, né? Nem eu. Então, olha, 3 anos, 40 bilhões. E aí tem algumas estatísticas que, depois de passado, né, 10 anos do programa, avanço zero. Em muitos municípios, avanço zero. Acontece, por exemplo, de você cortar a fita lá da estação de tratamento de esgoto e não ter tubulação que liga a estação à casa das pessoas. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, do lado da UFRJ, né? A Estação Alegria. Foi um recurso, até nem do PAC, foi antes do PAC, um recurso daquele vazamento que houve, aquele acidente de petróleo, né, que houve vazamento na Baía de Guanabara. Essa multa que a Petrobras teve que pagar, um dos destinos dela foi saneamento básico. Que a gente sabe que o que polui a Baía de Guanabara, na maioria das vezes, na maior parte do caso, é o saneamento que não é feito da Baixada e os rios acabam na Baía de Guanabara. Pois bem, então acontece no Brasil que você corta a fita de uma estação de tratamento de água, de esgoto, e não tem tubulação que liga a casa das pessoas à estação. Então, assim, realmente estão achando que a gente é bobo, né? Que eles são capazes de reunir imprensa e fazer isso e nem tubulação tem. Aí, então, a primeira mentira é essa. Não acreditem nisso. A outra mentira, né? Por exemplo, aqui, ó, em 20 anos, 537 bilhões o país poderia arrecadar se tivesse saneamento básico. 537 bilhões. Né? Porque a gente sabe que a cada um real que você investe em saneamento, você economiza de 4 a 6 reais em saúde pública. Ou seja, a gente hoje tem muita morte ainda ligada a uma água que você ingere ou a um esgoto que você acaba pisando e se contaminando. Né? Então, a morte ainda é muito grande, é muito significativa. Então, se investisse R$1 em saneamento, as pessoas ficariam menos doentes, trabalhariam mais, teriam mais disposição, inclusive, para estudar, né? E o país seria um outro país. E aí eu vou falar um outro número aqui para vocês, 7 bilhões. 7 bilhões está bom? Quer ganhar 7 bilhões? Eu também. 7 bilhões é o que a gente poderia ganhar em turismo, né? O que a gente poderia ganhar em turismo se o nosso saneamento ambiental, de modo geral, não só efluente de esgoto, mas também de resíduo, fosse tratado. 7 bilhões. Isso só na cadeia do turismo. Eu fiz questão de trazer esse dado do turismo, porque a gente é uma cidade turística, né? Tanto Cabo Frio quanto Búzios, Arraial, então 7 bilhões. E aí gera emprego, né? Gera emprego. Está todo mundo empregado aí? Está todo mundo trabalhando? Aí. 7 bilhões, um pedacinho desses 7 bilhões poderia estar na carteira de vocês se o Brasil levasse a sério o saneamento. Saneamento básico é um problema de 1800, né? 1800. E a gente ainda hoje no Brasil, né, século XXI, a gente tem que pular poça de esgoto. Então, assim, é sério, e isso tem a ver com a gente, tem a ver com o desempenho, né, tem a ver com nossa remuneração, da gente conseguir um salário legal. Então, isso está diretamente ligado à nossa vida. E como é que a gente pode pressionar? Se é um problema da prefeitura, se a prefeitura é responsável, a prefeitura está logo ali, na próxima rua, depois da nossa casa. É neles que a gente tem que fazer pressão para a gente conseguir esse direito que é universal. Está no primeiro capítulo da nossa Constituição, né? Que a gente tem que ter uma sadia qualidade de vida, e isso passa por saneamento. É só isso que eu queria refletir com vocês, no sentido que dinheiro tem. Para com essa mentira que dinheiro tem. Tecnologia tem também. A gente manda tripulação. Hoje a gente tem no espaço, né,
tripulações lá, orbitando, estudando, a gente manda robô para Marte, a gente faz tanta coisa e não consegue colocar uma tubulação embaixo da Terra? Para com isso, né? Então, tem tecnologia, tem dinheiro, tem pessoas capacitadas, a gente tem que realmente pressionar, porque a gente está muito atrasado. Obrigada, Jamile. Gente, Oi. Então, são 3 dúvidas. A primeira, sobre a questão que o senhor levantou, ele falou que tem um defeito lá, e aí você falou de construção, melhoramento do saneamento, mas o caso dele é um sistema que já existe. O saneamento existe na área dele. Então, a questão de manutenção. E você falou daquela parte que você usou a palavra matemática, que uma parte a Prolagos cobre e a outra parte que você falou que a gente não recebe nada. Como não, se as pessoas pagam seus impostos, seus IPTUs, sua luz, sua água, e já tem aquele sistema ali, que é um reparo, não é uma novidade na infraestrutura, é um reparo. Como é que a pessoa que paga os seus impostos não tem o direito de ter um reparo na sua rua? E a outra você falou de institucionalizar uma lei. Eu acho que não são dúvidas que eu ouvi falar de um tempo atrás sobre quantidade de abaixo-assinados para levar um projeto à votação. Aí eu queria que você comentasse sobre isso. Você dá ponto, entendeu? Como que um projeto de um cidadão chegaria a uma votação, a um reconhecimento público, entendeu? E você... Obrigada, João. Vamos, Gustavo. Então, João, quando me referi à questão da matemática da divisão aqui, uma metáfora que eu usei, então, que eu quis dizer que o sistema de tempo seco, ele é um sistema híbrido. Ele tem uma parte velha, que é a parte da prefeitura, que são as redes de águas pluviais, são redes que têm 30, 25, 30, 40 anos de idade. E pendurada nesse sistema, tem a parte da Prolagos, que é um sistema novo, já dimensionado com isso, entendeu? Eu que apenas quis colocar isso, que são 2 sistemas com temporalidades diferentes e que apresentam dificuldades diferentes, claro, né? Então, toda vez que há um vazamento de esgoto, quase sempre é na rede que a prefeitura opera, que é a rede de águas pluviais. É claro que a prefeitura recebe IPVA, IPTU, um monte de impostos, eu não desconheço isso. Eu apenas quis dizer que a Prolagos recebe tarifa pelo sistema como um todo, inclusive a parte antiga da prefeitura. Então, existe um contrassenso aí que precisa ser conhecido por todos nós, porque, como pode? A minha pergunta que fica para mim, eu até faço a reflexão contigo. Como pode eu receber tarifa por um sistema que tem parte de 30 anos e parte nova, e considerando que essa parte que dá problema é uma prefeitura que toma conta, que, enfim, tem muito mais dificuldade para fazer isso, todos nós sabemos. Então, é um sistema que tende a ter problemas sérios. E recebe por isso. É só nessa contradição aí que eu coloquei. Tá bom, João?